Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon, mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero falar com você a respeito da aparência do mal. O mal, ele nunca vai se apresentar diante de você com uma aparência horrível, assustadora, porque isso vai te afugentar dele. Pode ter certeza que ele vai se apresentar diante de você com uma aparência linda, bela, exuberante, de encher os olhos. Aí, certamente muitos não conseguirão discernir ou entender e serão pegos e serão ali apanhados de surpresa, quando na verdade só vão se dar conta do mal ao qual eles acabaram se envolvendo depois que as coisas começarem a dar errado na vida dele. Porque é assim, a aparência do mal, ou o mal propriamente dito, no início tudo é flores, tudo vai bem, as coisas elas dão bem no início. Só que chega um momento que o que era flores acaba virando-se espinhos. Aí que as escamas dos olhos caem e você percebe e você entende, na verdade, a maior bobeira ou o maior erro que você cometeu. Muitos já caíram da presença do Senhor porque não deram tanta importância para isso. Não deram a devida importância. Acharam que eram muito espertos e que jamais seriam confundidos. Muitos já caíram, perderam a sua bênção, perderam as promessas de Deus que haviam sido preparadas para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, vigia para você não perder a tua bênção, a tua coroa e a tua salvação. Fuja da aparência do mal, vigie sempre, não se deixe ser levado pela aparência do mal, porque apesar de ser a aparência do mal, a aparência não é tão mal assim. Então, fique ligado. Abra tua Bíblia comigo agora, no livro do Gênesis, no capítulo 39 e no versículo 7, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse para ele: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há na sua própria casa, o que há comigo aqui, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a mulher dele. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecarias contra o meu Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia com José, ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela. E sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço e percebeu que nenhum outro serviçal estava ali. Ela então lhe agarrou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu. E acontecendo que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Vejamos bem, aqui nós aprendemos uma lição importante com José. José ele não se deixou ser levado pela aparência do mal. Não deixou ser confundido ou enganado. Aquela mulher representava ali o próprio mal. Não que a mulher seja a aparência do mal, mas é o que estava na mulher, o espírito mal que estava nela. Posso até dizer aqui que havia um espírito de pombagira nela.
porque o objetivo era ali o inimigo interromper a promessa, o propósito de Deus que estava sendo reservado a José. O inimigo queria ali romper o compromisso de José com Deus. Mas José sabia da sua responsabilidade diante de Deus. Tanto que ele disse à mulher: mulher, o teu marido entregou tudo nas minhas mãos, ele nem sabe o que ele tem em casa. Como poderei eu tocar em você, sendo você esposa dele? Como eu cometeria tamanho mal? E o pior, como eu posso pecar diante do meu Deus? Aqui José, ele valida toda a importância de estar na presença de Deus. Aqui José, ele nos ensina o real propósito de estarmos na presença de Deus, de sermos guardados por Ele, porque Ele não nos deixa ser confundidos ou enganados. E José fugiu da aparência do mal. Se nós formos ver, José acabou indo preso, acabou indo para o calabouço, para a prisão. Mas se José tivesse se deitado com aquela mulher, teria sido muito pior. Além de perder as bênçãos e as promessas de Deus que estavam sendo preparadas para a sua vida, certamente ele teria sido morto. Mas não, ele fugiu da aparência do mal, mesmo estando ali no cárcere. A palavra do Senhor diz, no versículo de número 21, que o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro. Então, mesmo estando no calabouço, ali no cárcere, o propósito de Deus continuava sobre a vida de José, e José continuava sendo abençoado por Deus. Não deixou se levar pela aparência do mal. Agora abra a tua Bíblia comigo no livro de Juízes, para nós aqui meditarmos no segundo texto, que diz assim no capítulo 13 de Juízes e no versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, e desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. No capítulo 16 agora, aonde nós vamos ler aqui no versículo 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. No versículo 20 do capítulo 16, e disse ela: os filisteus vêm sobre vós, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda outra vez como antes, e me livrarei da mão deles. Porém ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Versículo 21, então os filisteus pegaram Sansão, arrancaram seus olhos e o amarraram numa moenda, ali em Gaza, e ali ele ficou moendo dentro do cárcere. Vejamos bem, dois textos. O primeiro, nós vemos que José, ele fugiu da aparência do mal para não perder a bênção de Deus, para não perder a promessa de Deus que havia sobre a sua vida. Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de José, e José tinha um compromisso com Deus. No segundo episódio, aqui no segundo texto, nós vemos que Sansão também era um escolhido e ungido do Senhor, era um escolhido de Deus, tanto que Deus disse que desde o ventre da sua mãe ele seria usado para livrar Israel das mãos dos filisteus. Mas nós vamos ver que Sansão deixou-se levar pela aparência do mal quando ele se envolveu com Dalila, porque Dalila tinha um pacto com os filisteus, porque os filisteus queriam derrotar Sansão. Então, nós vemos que dois homens de Deus, em histórias semelhantes, um nos dá o exemplo de como fugir da aparência do mal, resistir ao mal, e o outro nos dá um exemplo daquilo que não devemos fazer. Porque quando Deus disse aos pais de Sansão: ele será um nazireu de Deus, na sua cabeça não passará navalha, e desde o ventre ele será usado para livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele foi
e fez aliança com o inimigo. Deixou-se levar pela aparência do mal. Foi enganado por Dalila. Foi ali envergonhado pelo inimigo, porque além deles arrancarem os olhos dele, ele foi amarrado numa moenda, aonde ali era um lugar de moer. Foi colocado aos olhos de todos que passavam ali, viam Sansão ali virando em volta daquela moenda. Ele foi feito como escárnio e vergonha diante dos seus inimigos. Precisamos vigiar e tomar muito cuidado. Você vai dizer assim, mas as mulheres, elas são mal? Não. Na verdade, são os demônios, os espíritos maus que se apoderaram delas para confundir os homens de Deus. Mas nos dois textos, no primeiro nós vemos que José, ele fugiu da aparência do mal, ele fugiu do próprio mal. E no segundo texto, nós vemos que Sansão, ele deixou ser levado pelo próprio mal. E teve ali a sua história interrompida diante de Deus. Acabou sendo envergonhado e escarnecido diante dos inimigos. Então, preste muita atenção. Não deixe ser levado pela aparência do mal. Não deixe. Porque ele nunca vai se apresentar diante de você com uma bela, com uma aparência má. Pelo contrário, com uma bela aparência para te conquistar. Ele não vai se apresentar diante de você com uma aparência horrorosa, feia, assustadora. Ele vai se apresentar diante de você com uma aparência bonita, formosa e bela, para encher os teus olhos e te conquistar. Então, fique com esta palavra e vigie para que você não perca a tua bênção, a tua coroa e a tua salvação. Graça e paz a todos, Deus os abençoe e a paz do Senhor.